O tema que nós iremos abordar hoje é causas anteriores das aflições, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 6 a 10. Vamos, item 1, uma mensagem de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Como podemos observar, Jesus promete àqueles que sofrem o reino dos céus. Será que todos nós sabemos onde fica o reino dos céus? Os fariseus um dia perguntaram isso para Jesus: onde ficava o reino dos céus? E ele respondeu que o reino dos céus estava no meio de nós, ou seja, estava dentro de nós. Por que ele diz isso? Porque todos nós somos filhos de Deus. E assim como nós herdamos a cor dos olhos do nosso pai, da nossa mãe, herdamos do Pai Celestial todas as suas virtudes. É como uma semente dele dentro de nós. Porém, como toda semente, é preciso que a gente adube e fortaleça, fazer com que ela se desenvolva para frutificar. Quando praticamos todas as virtudes herdadas por Deus, como a humildade, a benevolência, a caridade, o perdão, a tolerância e tantas outras virtudes, nós estamos fazendo o quê? Indo e sentindo a plenitude, né? Nós estamos ao alcance da paz e da felicidade plena. Estamos voltando para Deus. Por que eu digo voltando? Porque quanto mais imperfeição nós temos, mais afastados estamos de Deus. Portanto, o reino dos céus é esse estado de paz e felicidade que todos nós almejamos. Ocorre que nós somos espíritos imperfeitos, muito apegados a coisas e pessoas. Somos ainda extremamente materialistas, orgulhosos, egoístas, e por essa razão nós sofremos tanto. Considerando que Deus é infinitamente bom e justo, portanto, não pune, seu amor educa, considerando que a ciência nos prova que não existe um efeito sem uma causa, podemos entender que os nossos sofrimentos, as nossas aflições, têm origem, se não na vida presente, certamente advém de uma vida anterior, de uma vida passada. Por isso, hoje nós vamos nos ater às causas que advêm de nossas vidas passadas. Quantas vezes fazemos um exame de consciência e não conseguimos identificar na vida atual a causa dos nossos sofrimentos? Há situações que, aparentemente, nós não encontramos respostas, são estranhas à nossa vontade, assim como a perda precoce de um ente querido, daqueles que sustentam a família, os acidentes que não foram possíveis de se evitar, os reveses da fortuna, que frustram mesmo aqueles que foram prudentes, os flagelos naturais, como tsunami, terremoto, doenças de nascença, doenças que não permitem mais que a pessoa continue ou tire o poder de trabalho, uma deficiência mental
que impede a pessoa de fazer qualquer coisa, de viver em absoluta dependência de outras pessoas. Quantas crianças que não nascem nessas condições, que nada fizeram nessa vida para merecer uma sorte tão feliz, sem possibilidade de compensação, que os pais não puderam evitar, que são impotentes para modificar aquela situação, ficando muitas vezes à mercê da piedade das pessoas. E perguntam-se constantemente o porquê disto, se toda a família é perfeita e sadia. Outras vezes são crianças que morrem em tenra idade e nunca nem conheceram o sofrimento e nem puderam, se não fazer o bem, também não fazer o mal. Todos esses exemplos, essas situações que percorrem, que a gente, se não aconteceu na vida da gente, a gente já, ou com um familiar, a gente vê no dia a dia, né, acontecer todas essas situações que nós não conseguimos explicar, e até mesmo muitas religiões dão como explicação que tudo isso é a vontade de Deus. Mas o que fizeram esses espíritos para sofrerem tanto, se eles às vezes nem tiveram tempo de fazer o mal? Será que Deus é tão mauzinho assim, que nos pune desse jeito? Será isso, essa justificativa de que a vontade de Deus não é negar a bondade e a justiça divina? Numa visão materialista, o nascer, crescer e morrer, a Terra é assim, um mundo injusto. E a distribuição das dores, dos bens, da felicidade, não tem explicação, né? É injustiça. Então, são esses conceitos que muitas vezes as pessoas têm, e algumas que chegam e levam até o próprio suicídio. Vem, então, o Consolador, que é a doutrina espírita, nos explicar, através de uma constatação física, lógica, que para todo efeito existe uma causa. É a lei de Newton, é a ciência que diz isso. Assim, por essa razão, todo sofrimento deve ter uma causa. E como Deus é infinitamente bom e justo, essa causa deve ser justa. Como a causa sempre vem antes do efeito, não se encontrando uma causa do sofrimento na vida atual, podemos concluir que essa causa pertence a uma vida anterior. Como Deus é amor, por essa razão ele não pune, sua lei de ação e reação incumbe-se de educar o espírito. Logo, se sofremos, é porque algum mal nós fizemos. E aí está a justiça de Deus. Uma pessoa que faz o mal, hoje, se não expiar o seu erro hoje, certamente expiará amanhã. Pode começar a expiar no mundo espiritual, depois do desencarne. E pode continuar expiando numa vida seguinte, na vida nova que chegará. A lei é geral e não há regra. O homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem.
Se ele foi duro, desumano com alguém, ele poderá ser tratado com dureza, desumanidade numa outra vida. Se ele foi humilhado por seu chefe e nota que todos os empregos, todos os lugares que vai, ele passa por esse tipo de situação, possivelmente ele já fez muita gente sofrer e muito humilhou. Se foi muito orgulhoso, se nasceu numa condição de soberba, ele pode, sim, numa outra vida, vir numa condição humilhante, necessária, e que muitas vezes ele até solicita, enquanto no mundo espiritual, vir para resgatar aquele erro e aquilo que ele fez o outro sofrer. É assim que se explica as muitas existências pelas quais nós passamos. É a oportunidade que Deus nos dá de, nascendo vida após vida, de ir se aperfeiçoando. Muitas vezes a gente chega no mundo espiritual e, tomando conhecimento daquilo que a gente errou, a gente fala assim: bom, na próxima vida eu quero nascer num lugar em que eu venha a ter muita dificuldade financeira, que eu, numa situação paupérrima. O que acontece? Ele está solicitando um gênero de provação, porque ele vai passar por isso, mas ele vai abraçar todo um gênero de provação. E aí ele vai passar por outras dificuldades que às vezes ele não solicitou, né? Ele vai sofrer aquilo, mas é a oportunidade que ele tem de evoluir o seu espírito, de acelerar a sua evolução espiritual. Mas, para a gente entender que o sofrimento é importante na nossa vida e como Jesus fala do sofrimento, né? Do retorno que a gente vai receber, a gente precisa, e é importante, entender o amor divino, entender Deus. Quando Jesus perguntou qual era o maior mandamento? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, o fundamental, o importante é que a gente entenda as leis divinas. Quando nós entendemos as leis divinas, a gente começa a amar mais e mais a Deus e ver que Ele não é injusto. Se aquele sofrimento que a gente passa, que às vezes é difícil a gente ser fortalecido naquilo e passar aquele sofrimento sem tanto revolta, né? É porque a gente não conhece a lei divina. E algumas leis divinas são fundamentais nessa hora a conhecer, que é a lei de ação e reação. Ou seja, Deus não pune ninguém. Ele não é isso que ele quer para todos aqueles seus filhos. Ele simplesmente dá a oportunidade de nós melhorarmos. Através do quê? De passar por aquilo que a gente fez o outro passar. Então, quando nós, que somos, né, a grande maioria, mães, pais, quantas vezes o filho erra e a gente fala, ele fala, desculpa, mamãe, desculpa, e a gente fala, desculpa, está desculpado, mas não pode fazer mais, hein? Ele vai e comete de novo o mesmo erro. De novo ele pede desculpa, de novo você perdoa, de novo ele erra. O que nós fazemos? A gente vai pedindo, vai dando a desculpa
e vai permitindo que o erro continue, porque ele já se acostumou a pedir desculpa e já sabe que a mãe vai perdoar. O amor de Deus educa. Ele dá oportunidade, porque tem a lei que ele criou, que é a lei de livre-arbítrio. Então, nós temos a oportunidade de acertar e errar. E nós erramos e temos que aprender com o erro. Mas nós temos que resgatar isso. Então, se eu não consigo aprender, eu preciso passar por aquilo que eu fiz o outro passar. Então, às vezes, a gente sofre e não consegue entender esse sofrimento. Mas como assim? Eu não estou entendendo. Mas se Deus é infinitamente bom e justo, não seria possível em uma única vida nós resgatarmos todos os erros que a gente comete. Por isso a reencarnação. Então a gente vai vindo, vai aprendendo, erra de novo, volta de novo a gente faz, procura fazer melhor. Agora, o que a gente não pode é, quando vir, por isso é importante o entendimento, porque aí eu estou compreendendo, espera um pouquinho, em algum momento eu errei, eu não consigo achar, aonde está a causa. Bom, certamente pode ser de outra vida. Eu estou tendo que passar por isso porque algum motivo teve. Importa, é importante saber que motivo foi esse? Não. Não, porque senão Deus daria a oportunidade de a gente lembrar do que aconteceu. E se ele faz isso, é para nosso bem. Porque senão a gente pode ficar até pior do que a gente já está. Então, é aproveitar e falar: eu sofro, mas por que, que eu não posso entender que algum motivo teve? Eu não estou entendendo, mas fazer a coisa diferente. Eu posso enxergar a vida de uma outra forma. Quem sabe não fazendo a caridade, né? É a solução, às vezes, para a nossa vida. Quando a gente faz a caridade, quando a gente olha o outro, que às vezes está passando por dificuldades infinitamente maiores, a gente começa a compreender por que, que eu estou sofrendo tanto? O que me leva a isso? Quantas pessoas sofrem, mas estão com um sorriso, aceitam, são resilientes e tocam a vida com alegria. E a gente, outras, não tem essa força, não tem essa coragem. E elas vão cada vez internalizando mais isso e sofrendo mais e mais e mais e mais. Algo que não consegue compreender que é natural que, se eu não consigo ver um erro que me leve a tanto sofrimento, deve ter uma razão. E Deus é infinitamente bom e justo. Se nós conhecermos que as suas leis, a lei de livre-arbítrio, a lei de ação e reação, se nós aceitarmos que ele não nos pune, eu não preciso desencarnar e passar por um purgatório para ser um espírito melhor. Eu já estou vivendo isso aqui. Aqui já é o meu purgatório, mas eu posso fazer dele melhor. Como? Crendo que eu posso. Não basta eu acreditar, Deus tudo pode e ele vai me tirar dessa. Não é assim. Não é isso que o Cristo quis passar. Nós temos que crer nele, mas nós temos que crer que nós podemos.
que nós somos fortes e que aquele sofrimento nós vamos conseguir ultrapassar. Então, a mensagem de hoje é essa que eu deixo